Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Pode ser? Pode! Nossa, Pode. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do o podcast da vida real. Hoje temos o prazer de receber aqui um recém-formado em biologia, Eliano Piccolo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado a toda a equipe do Pode Ser. É uma honra estar aqui nesse podcast. Para mim é um projeto que vai dar muito certo no futuro. E é isso aí. Estamos aí. Quero ter uma conversa muito boa, muito agradável com o nosso apresentador, Luiz. Bom, para a gente começar essa conversa, Eliano, eu tenho uma dúvida muito pessoal. O que é célula? Célula, Luiz, é a estrutura mais básica da vida. Todos os humanos, animais, são formados por bilhões, trilhões de células. Os humanos são estimados que têm cerca de 40 trilhões de células. E todo dia essas células são renovadas. Não as 40 trilhões, né? Mas todo dia, por exemplo, o humano tem cerca de 200 milhões de células que são renovadas durante o dia. Então, hoje morreu 200 milhões de células suas, mas nasceram cerca de 200 milhões de células suas. Não sei se você conhece, mas essa é a ideia da skincare. A skincare, por exemplo, as meninas, tem menina que faz também, né? Eles passam um produto no rosto, né? E vai deixando as células que nascem mais saudáveis. Então, depois ali de cerca de 15 dias, que renovou toda a célula do rosto, as células estão mais saudáveis. Então, a pele aparenta ser mais viva. Eliano, como você é recém-formado em biologia, quais são as principais áreas de atuação? Cara, a biologia, ela tem muitas áreas de atuação, mas tem três grandes principais áreas. A biologia, ela tem a área do meio ambiente e diversidade, tem a área da saúde e a área de biotecnologia. A área de meio ambiente, ela vai englobar parte de gestão ambiental, educação ambiental, parte de manejo com animais, parte também de controle de vetores, controle de pestes. A segunda área é a área da saúde. A área da saúde, na biologia, ela engloba a parte clínica, então aí tem análises clínicas, análises laboratoriais, tem também a parte genética, então análise genética. Daí tem a outra área da biologia também, que é a de biotecnologia. Daí entra a parte de estudo também de genética, estudo também de engenharia genética, modificação de genes. Tem também, né, na área da tecnologia, a bioinformática. Então, tem muitas áreas para se trabalhar profissionalmente na biologia e é muito amplo o leque. Legal. Biotecnologia, só para entender, é como se fosse você introduzir a tecnologia nessa questão de, por exemplo, você vai fazer uma terrinha, vai plantar um negócio, e aí você quer otimizar o processo, ou você quer fazer um negócio diferente, você consegue colocar tecnologia junto disso ou não? Na viagem? Exatamente. A biotecnologia é a implementação da tecnologia junto com a biologia. Legal. Então, na parte de agricultura, tem toda essa parte de tecnologia também, que conforme o tempo vai passando, as tecnologias vão ajudando a você ter uma melhor agricultura, uma melhor qualidade de alimento, por exemplo. Tem também pulverização com drone, por exemplo, que é uma área super nova na agricultura. Pulverização você fala, tipo, quando você joga agrotóxico ou não? Também tem a pulverização de água, que você vai regar com o drone. Tem também a pulverização de inseticida. Ah, tá. E pesticida. Daí depende do qual alimento você está trabalhando. Legal. Na agricultura. Entendi. E aí, como a gente está falando um pouco de natureza, quais são os impactos, os piores impactos que o desmatamento causa? Olha, Luiz, o desmatamento ele é um problema muito sério
nos dias de hoje. Mesmo não tendo muita mídia, o desmatamento é bem complicado, porque, por exemplo, ele tira os lares dos animais. Então, tem uma região ali que o ecossistema está formado, então, os animais usam as plantas para se alimentarem, e esses animais que se alimentam de plantas, eles servem de alimento para os outros animais. Então, tem todo um ecossistema, uma cadeia ali que funciona, sabe? Uma roda que gira. Então, várias engrenagens que gira todo um ecossistema. Então, conforme você vai desmatando, você vai perdendo isso. Então, você vai perdendo o alimento desses animais que se alimentam de plantas. Então, consequentemente, você perde esses animais. Então, tem espécies que são endêmicas. São espécies que só vivem em determinadas regiões, que não existem em outros lugares. E que, se você destrói aquela mata, você perde a espécie. Então, ela entra em extinção. Isso é um problema sério do desmatamento. Além disso, quando você tira aquela camada de vegetais, de plantas, você deixa o solo completamente exposto. Então, as plantas, além de tudo, elas servem para suavizar o impacto da chuva no chão. Legal. Então, quando você não tem aquela camada de planta, você tem impacto direto causando erosões, por exemplo. Legal. E voltando ao assunto de espécies endêmicas, então, se você tira o habitat daqueles animais, você acaba extinguindo eles, entende? Então, tem espécies que a gente nem conhece. São cerca de... Se você for colocar numa porcentagem, 50% de espécies que tem no mundo, a gente não conhece ainda. Em 2019, teve uma expedição nas Fossas das Marianas, que é aquela... mais profundo do mundo. Mais profundo do mundo, exatamente. E só lá descobriram mais de 100 espécies novas. Então, há muito que descobrir nesse mundo ainda. Então, se você destrói o habitat de certos animais, que você não descobriu ainda, eles são extintos e você nunca soube da existência deles. Você fez uma conexão com terra e água. O desmatamento, ele vai acabar com muitas espécies, mas ele vai acabar com árvore, daí que provém o oxigênio. Mas não é a principal fonte de oxigênio, que vem dos fitoplânctons, que vem da água, é isso mesmo? Ou é a alga? Se eu estou confundindo. Exatamente. A gente costuma falar que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Mas na verdade não. A Amazônia, o que ela produz de oxigênio, ela consome também. Sim. Quem é o pulmão do mundo o pulmão do mundo são as algas, os fitoplânctons, que produzem a maior parte do oxigênio que tem na atmosfera. A Amazônia, na verdade, ela é o ar-condicionado do mundo. Então, se você acaba com a Amazônia, o planeta inteiro ele aumenta cerca de 2 a 3 graus. Então, isso é muito, entende? Legal, interessante. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre o sangue, porque é uma dúvida, uma curiosidade que eu tenho, sobre glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Eu sei que se eu não me engano, quando você tem um corte aqui na sua pele, aí os glóbulos vermelhos eles são responsáveis para fechar a feridinha, fazer uma feridinha aqui, tampar, para que não fique vazando sangue, e os glóbulos brancos eles são responsáveis por caçar o vírus, ou a bactéria que entrou ali no corte. Procede essa informação? Se for numa visão mais animada da coisa, é isso mesmo. E daí os glóbulos brancos são o seu exército, né? O exército do seu corpo, que vai atrás de invasores no seu organismo. Legal. Eliano, quais são as principais questões ambientais que um biólogo pode ajudar a resolver? Tem muitas questões ambientais que um biólogo pode ajudar a resolver, especialmente a conservação de espécies. Então, se ele vê que uma espécie tem um risco de extinção, ele vai fazer de tudo para conservar aquela espécie, para que ela não entre em extinção. E seja, se você tem ali o urso panda só tem naquela região e está diminuindo o número de urso panda, por exemplo, o biólogo, por exemplo, vai pegar um casal dali e vai criar em cativeiro.
para que, se por acaso acabar aquela população de urso-panda que vive normalmente naquela região, eles conseguem introduzir novamente, gerando uma nova população de urso-panda. Tanto que eu acho que tá entrando em extinção rinoceronte, né? Que eu acho que tem muita caça, eu acho que vai pegar pele, pegar alguma coisa, né, que vai ser útil pro ser humano, e acho que rinoceronte cinza, eu não sei. Sim, rinoceronte branco. Ele está em risco de extinção. E tem muitos biólogos que estão na área desse rinoceronte branco, estão propondo estratégias para poder salvar eles da extinção, e tem também os rinocerontes que são criados em cativeiro. Exatamente, que depois serão reintroduzidos na floresta. Sim, legal. E, Eliano, dentro de tudo isso que a gente está falando, obviamente que o que é a biodiversidade? Biodiversidade. Se a gente for dividir, né? Bio é vida, diversidade, então é diversidade de vida. Legal. Então seriam animais, plantas, a diversidade de tudo. Uhum. E a biologia, o biólogo, né? Ele vai principalmente conservar a biodiversidade. Então ele vai ajudar a conservar essa biodiversidade, seja em áreas que ele transforma em reservas florestais, que daí já não pode haver o desmatamento, né? E seja também nessa parte de extinção de espécies. Legal. Outra coisa que o biólogo pode ajudar também é poluições, propondo estratégias que remediam poluições em rios, remediam poluições em florestas, em lixo em determinadas regiões. Outra função do biólogo também, que eu tenho inclusive amigos que estudou junto comigo, que trabalham atualmente com isso, é o controle de vetores e pragas. Legal. Que daí eles atuam controlando população de pombo, por exemplo, no Brasil. Uhum. Tem ratos, baratas, uma espécie invasora que também é uma praga no Brasil, é o caracol africano. Certo. Caracol gigante africano. É venenoso? Não. Não? Mas assim, como que a gente pode combater esse tipo de invasor nas nossas casas? Então, esse caracol especialmente é com catação. Você vai catando e quebrando a concha. Esse é o método mais eficaz. Legal. E esse caracol gigante africano, ele foi introduzido no Brasil com o intuito de culinária. Então, é uma espécie que é comestível, porém, se você não cozinhar do jeito certo, ela traz parasitas para o seu corpo, traz doenças para o seu corpo. Então, pessoas com ideias de ficarem ricos trouxeram esse caracol para o Brasil e introduziram ele no Brasil, porque ele é uma espécie que é hermafrodita, então qualquer caracol com qualquer caracol ele vai se reproduzir, então ele se reproduz muito rápido e acaba com plantações inteiras. Ele é um devorador nato, assim. Então, com o intuito de alimentar, de servir de alimento, seria o escargot brasileiro, entende? Entendi. Só que não deu certo, porque teve muitas pessoas que contraíram doenças, parasitas, então... Legal, interessante. Eliano, me tira uma dúvida. A barata é o camarão... A barata é o camarão só que na terra? Porque a gente fala que tem gente que come camarão porque ele tá no mar, mas ele faz a mesma coisa que a barata faz aqui. Isso é verdade ou não? É, bem parecido, porque o camarão ele vive no solo marinho ali, né? Então, tudo que é sujeira humana, tudo mais, ele vai pro fundo do oceano. Então, tem caracol que revira lixo no oceano e comparado à barata. Camarão. Pessoal, como barata que faz bem. Se você está comendo camarão, você pode comer barata. Quais são os principais grupos de organismos vivos?
Bom, os principais grupos de organismos vivos são as plantas, os animais, daí tem os fungos, né? E também tem as bactérias. Você falou de planta, e como é que as plantas se reproduzem? Depende da planta. As plantas, elas têm 4 grandes grupos, né? Que são as briófitas, pteritófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas são os musgos, né? As pteridófitas são samambaias, por exemplo. Daí tem as gimnospermas, que não tem fruto, que são os pinheiros, e as angiospermas, elas têm um fruto, né? Que é o policarpo, que é o fruto que dentro tem a semente. Oliano, como é que funciona a fotossíntese? O sol bate na folha, depois cai na raiz. Por exemplo, eu estou fazendo fotossíntese agora? É uma boa pergunta. Não, você não está fazendo fotossíntese. Porque você não é planta. A planta, ela consegue transformar a energia luminosa em glicose, porque ela, como você, ela não se alimenta de comida. Não tem como ela se alimentar de comida. Então ela utiliza a luz solar para gerar glicose. Legal. Oliano, mudando de cachorro para cavalo, qual é a função dos principais órgãos do nosso corpo? Então, daí depende, né? Os principais ali são o quê? Cérebro, coração, pulmão. E os principais órgãos ali, que são órgãos basicamente é aglomerado de células, que o aglomerado de células são tecidos e o conjunto de tecidos é o órgão, né? Certo. Então, o coração vai bombear o sangue, o pulmão é a respiração, e você por acaso sabe qual é o maior órgão do corpo humano? É a pele? Exatamente. Tava na aula da professora lá. Pegando esse gancho aí, qual que é o maior e o menor osso do corpo humano? O maior osso do corpo humano é o fêmur. Ele fica localizado onde? Fica na coxa, né? Tá. Até a articulação do joelho aqui. Exatamente, da pelvis aqui até o joelho, né? Esse é o maior osso do corpo humano. Certo. E o menor osso é o que fica no nosso ouvido, que é o martelo, né? Ele fica bem onde? Só pra saber esse negócio. É aqui dentro? É exposto ou não? Não, ele é na parte mais interna do ouvido. Entendi, legal. Qual é a importância da vacina e como que elas funcionam no nosso corpo? Boa pergunta. A vacina, ela basicamente, você vai introduzir um vírus que ele não tem o poder de te causar mal. Por exemplo, o vírus ali da Covid, vai ser introduzido o vírus da Covid sem a parte genética dele que te faz mal. Então, seu corpo ele vai reagir com esse vírus e formar anticorpos para esse vírus, especificamente. Porque se você pega uma doença, um vírus que entra no nosso organismo, por exemplo, o da Covid novamente, ela entra no nosso organismo e se esse vírus entra no nosso organismo e a gente não tem anticorpos pronto, o corpo ele precisa produzir os anticorpos específicos para esse vírus. Então, ele vai demorar um tempo ali até produzir esses anticorpos e nesse tempo você já morreu. Porque se você tem um contato assim, com o vírus, ele, por exemplo, o vírus, vamos supor, o vírus do ebola, se você tem um contato com esse vírus, o ebola a gente chama ele que é um vírus burro, né? Ele antes de se propagar para outras pessoas, ele mata o hospedeiro dele. Então, se você tem contato com esse vírus e o corpo vai produzir os anticorpos específicos para ele, então, depois de um tempo ali, o corpo demora para produzir e até dar esse tempo de o corpo produzir os anticorpos, você já morreu. Entendi. Entendeu? Interessante. Então, a vacina funciona para você produzir anticorpos antes e já ter ali seu exército que, ao ter contato com o vírus que vai contaminar mesmo,
ele já tem pronto os anticorpos específicos para ele. Entendi. Já conhece, né, esse vírus. Legal. E, bom, para a gente finalizar o primeiro bloco, Eliano, o que é um ecossistema e qual que é a função disso? Um ecossistema é todo um ambiente de natureza em que tem a interação de seres vivos com a natureza. Então, tem ali toda a parte de floresta e os animais que estão inseridos ali geram um ecossistema. Então, vai incluir rios que tem na região, vai incluir o solo, a incidência de luz, a chuva, e esses ecossistemas eles servem para manter espécies vivas. Então, se você destrói um ecossistema, você destrói uma espécie, por exemplo. Então, você tem interação de todos esses seres vivos com o ambiente. Então, você tem tanto a conservação de espécies como a conservação de plantas também. Eliano, vamos começar aqui a parte pessoal com uma perguntinha muito interessante. Essa questão aí de linguagem neutra, existe mesmo ou o pessoal está viajando? Linguagem neutra? Bom, existe para as pessoas que não tiveram um conhecimento muito aprofundado da linguagem, da língua portuguesa, né? Até porque eu ouvi dizer que o neutro virou masculino. Antes tinha só feminino e neutro, aí o neutro virou linguagem masculina. É verdade isso mesmo? Fake news. O neutro virou masculino? Sim, por isso que quando você fala boa noite a todos, é neutro, é para todo mundo. Exatamente. Mas tudo bem, Eliano. O que você gosta de fazer no seu momento de lazer? Vamos lá. Bom, no meu momento livre, eu gosto muito de jogar poker. Eu perco umas horinhas ali durante o dia jogando poker. Perde umas horinhas e perde umas partidinhas pra mim, né? Não. Nunca perdi nenhuma vez, desde que eu me tornei um jogador assíduo de poker. Se eu puxar a capivara aqui, você tá ligado, né, No começo todo mundo tem seus erros. Mas se a gente jogar agora, eu posso apostar o que for. Além do poker, você gosta de fazer mais o quê? Então, tem o poker, que eu gosto muito, né? Eu trato como tipo um xadrez, assim, sabe? Você chega cansado do serviço, assim, você joga poker ali, desestressa, pensa um pouco, trabalha o raciocínio também, porque são diversas estratégias. Tem também... Eu gosto também de conhecer novos lugares na região. Por exemplo? Por exemplo, esses dias eu fui ali no Trabiju, não sei se você conhece. Não conheço. Ali, sentido Rio Grande... Ribeirão Grande, certo. sabe? Uhum. E ali é uma reserva que tem várias espécies de plantas nativas aqui da região, várias espécies de animais que só tem aqui na região. E tipo um zoológico aberto. Né? Legal. Tipo uma área de conservação de meio ambiente, de animais. E tem até um sapinho amarelo que se só encontra ali. É um sapinho minúsculo amarelo, sabe? Entendi. Nossa, que interessante, cara. E como é que faz para poder ir nesse lugar aí? Você tem que agendar antes pelo site. Trabiju que você falou? Trabiju. Legal. O pessoal aí que quiser entrar lá na reserva do Trabiju, que quiser conhecer, né? Como é que faz para acessar? No site lá, você coloca Trabiju no Google, você já vai chegar no site deles. E daí só agendar uma visita, né? Tem que agendar antes, você não pode ir. Mas conhecer lugares novos, assim, na região, porque a gente tem uma região aqui muito rica seja de lugares, assim, de reserva, como também restaurantes novos aqui na região. Restaurante caseiro. Mesmo esses carrinhos de lanche que abrem, sabe? É sempre bom você experimentar a culinária da região. Sim, legal, interessante. E você é adepto da cultura musical também? Você gosta de ver bastante música ou não? Você gosta de dançar? Como é que é? Meu gosto pra música é bem eclético. Tem dia que eu gosto de sertanejo, tem dia que eu tô mais pro funk, assim, tem dia mas a maioria dos dias aí uma música internacional ali, pop, enquanto dirige ali, é gostoso. Legal. Inclusive,
Quando assim eu tô precisando espairecer um pouco, eu pego o carro ali, pego aquela estradinha do Ribeirão Grande mesmo, só vou dirigindo sem rumo ali, e com a musiquinha, você desestressa, cara. Você pega uma velocidade boa, legal ali e só vai. Interessante. Gostoso. Eliano, você gostaria de contar alguma história pessoal sua, ou alguma história que te motiva? Cara, uma história que me motiva, que eu vi lá na Mocidade. Para quem não sabe, a Mocidade é um grupo de jovens ali que se reúnem para estudar o Evangelho. E eu vi a passagem que o Jesus estava no barco, né? Foi uma passagem marcante para mim, que Jesus estava no barco com os discípulos e Jesus resolveu dormir. Então ele foi para trás do barco ali e resolveu tirar um cochilo. E nisso começou a dar uma tempestade. Então os ventos começaram a aumentar, as ondas, o mar mais agitado, sabe? E os discípulos começaram a ficar apavorados. Tem discípulos ali que eram pescadores e mesmo assim, com a gravidade ali da tempestade, eles estavam assustados. E chegou um ponto que Jesus ainda dormia tranquilamente durante mesmo a tempestade. Chegou um ponto que eles foram acordar Jesus, que nós vamos morrer, a gente vai morrer aqui, e a gente não vai sobreviver disso. E Jesus levanta, pede para os ventos pararem, ordena, né? Ele não pede, ele ordena que os ventos parem, ele ordena que o mar se acalme, e daí ele olha para os discípulos, e, e os discípulos naquela hora tipo meio que atemorizam com a presença de Jesus. Tipo, quem é esse que ordena que os ventos parem, que o mar se acalme, sabe? E isso traz bastante para minha vida, assim, que tem horas que você está passando por tempestades, que você não vê soluções, mas se você tiver Jesus na sua vida ali, você não precisa se preocupar, porque tem tempestades que vêm só para te engrandecer, só vem para te melhorar, por exemplo. Então essa é uma passagem que para mim me tocou bastante, porque toda vez que eu lembro dela, eu aumento um pouco minha fé em Jesus, em Deus, e independente da tempestade, eu sei que Ele está no meu barco e que mesmo Ele dormindo ali, não é uma tempestade que, se eu tenho um propósito maior, não é uma tempestade que vai acabar com a minha vida. Muito legal, muito bonito esse seu relato. E eu queria agradecer, a gente pode ser, queria agradecer a sua vinda aqui hoje. Foi uma experiência muito legal, muito enriquecedora por conhecimento. Espero que o pessoal também de casa tenha gostado. E a gente vai finalizar aqui, pessoal. Siga a gente nas redes sociais. E pode ser? Pode ser. É isso aí.